Bom dia, nono ano. Estamos começando mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai continuar o capítulo que a gente já vem trabalhando antes da nossa semana de atividades avaliativas, que é o capítulo sobre o espaço econômico da Europa. Hoje a gente vai trabalhar a Europa Centro-Oriental, uma economia em transição. Lembrando que a gente já trabalhou a Europa Ocidental e a Europa Setentrional. Então hoje a gente vai trabalhar a Europa Centro-Oriental. Gente, no livro de vocês, ele traz essa parte agora da Europa Centro-Oriental subdividida, na verdade, em três partes. Europa Oriental, que é composta pela Rússia, Ucrânia, Belarus, Azerbaijão, Armênia, Moldávia e Geórgia. A Europa Central, que é a República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia e Hungria, e países também da Península Balcânica, que corresponde à Albânia e às repúblicas, né, que faziam parte da antiga Iugoslávia, certo? Então, gente, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre essa Europa Centro-Oriental. Só que hoje a gente só vai trabalhar os países da Europa Oriental. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar os países da Europa Oriental, Central no caso, e dos países da Península Balcânica, certo? Então vamos lá, gente. Sempre quando vocês ouvirem falar sobre a Europa Centro-Oriental, lembre-se sempre que são aquela parte, na verdade, da Europa que correspondia ao antigo bloco socialista europeu e que são economias que ainda vêm passando por um processo de transição, como vocês já sabem. Bom, gente, nos últimos anos, os países que fazem parte dessa região, eles têm passado por um amplo programa de reforma. Isso porque, gente, esses países, eles ainda não se adaptaram totalmente ao capitalismo, certo? Então, eles vêm passando por um programa de reformas que tem como objetivo adaptar as regras da economia de mercado e as liberdades democráticas. Ou seja, dentro desses países, as leis econômicas, trabalhistas, políticas eram totalmente diferentes e depois esses países se veem obrigados, meio que obrigados, né, vamos se dizer assim, a se adaptar a uma nova realidade, que é a economia de mercado, né, que é o capitalismo. Então, há uma série de dificuldades que esses países começam a enfrentar até se adaptar ao capitalismo. E ainda hoje ainda não se adaptaram totalmente ao processo de transição do socialismo para o capitalismo. Bom, gente, as desigualdades sociais que existiam no antigo bloco socialista, elas eram profundas e ainda hoje influenciam a vida econômica e política dos países que dele faziam parte, em maior ou menor grau. Ou seja, dentro do bloco socialista, apesar do socialismo visar essa igualdade entre os seus cidadãos, ainda existiam desigualdades e profundas, certo? Então, não era só no sistema capitalista que existia pobreza, que existia fome. No socialismo também existia e de forma bem nítida, certo? Então a produção de mercadorias não era suficiente para todo mundo. Então isso gerava um desagrado, uma revolta por parte dessa população que fazia parte desses países que compunha o bloco socialista da parte europeia. Então isso resultou em várias revoltas até chegar ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses países, gente, da Europa Centro-Oriental, eles passam por algumas dificuldades ligadas à transição, que é principalmente a falta de recursos para investir nos setores mais carentes. Imagina aí você está saindo do socialismo e tendo que se adaptar ao capitalismo, que são países altamente competitivos, altamente tecnológicos, altamente industrializados. Então é uma competição até que meio que injusta, até uma adaptação até que bastante demorada. Tinha também, gente, a questão, e tem também a questão da ausência de mão de obra capacitada para enfrentar a concorrência do mercado globalizado. Ou seja, você está ali numa economia socialista e do nada você se vê no meio de um mercado globalizado onde a competição ela é acirradíssima. Então é lógico, né, é visível que esses países eles vão enfrentar muitas dificuldades até eles se adaptarem a essa nova realidade. Então,
como eu já falei para vocês, a gente vai trabalhar os países da Europa Oriental na parte de hoje, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar os outros países que correspondem à Europa Central e à Península Balcânica. Então, gente, dentro da Europa Ocidental, a gente tem como principal país a Rússia, que era a toda poderosa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era o país-chefe desse bloco. Então, a maior parte da Rússia, gente, ela está situada na Ásia. Isso mesmo. Mesmo que a gente esteja estudando a Europa, a maior parte da Rússia está no continente asiático. O centro econômico e político e a maior concentração populacional, eles localizam-se na porção europeia do país, ou seja, apesar da maior parte da Rússia estar na Ásia, a maior concentração populacional é mais na parte da porção europeia, certo? Então, inclusive o centro econômico e político do país é todo na parte europeia, certo? Se concentra ali na parte europeia, embora a maior parte da Rússia esteja lá na Ásia. Na União Soviética, gente, quando a Rússia ainda era União Soviética, a industrialização assumiu um ritmo bastante acelerado, isso após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a industrialização dentro da Rússia, no período da União Soviética, passou por um momento de aceleração logo após a Segunda Guerra Mundial. O modelo utilizado, né, o modelo industrial, foi pautado no desenvolvimento dos setores de base, que foi o mesmo que aconteceu com os países capitalistas. Bom, no setor nuclear, a Rússia dispõe de diversas e importantes reservas de minerais radioativos como urânio e tório. Então, lembrem lá da corrida armamentista, gente. No período da Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, os Estados Unidos, é quem mais detinham, e são os países ainda que mais detêm, reservas de minerais radioativos, principalmente de bombas nucleares. Então, a Rússia é um país ainda subdesenvolvido, apesar desse poderio todo militar, é um país subdesenvolvido, mas que está lado a lado dos Estados Unidos quando o quesito é bombas atômicas, certo? Então, a Rússia ela está lá no Conselho de Segurança da ONU, e faz parte dos países que fazem parte do Conselho de Segurança como membro permanente. Não é porque a Rússia é uma economia forte, não é porque a Rússia é um país desenvolvido, não é nada disso. A Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, único e exclusivamente porque ela detém muito material radioativo, bombas atômicas. Então, é um país altamente perigoso se ele vir ameaçar algum outro país, né? Vamos supor assim, se existir um conflito. Então, é um país altamente perigoso porque detém a bomba atômica, né? A bomba nuclear. São poucos países que possuem bomba nuclear, certo, gente? São poucos. A Rússia é um desses países. Destaca-se as indústrias metalúrgica, siderúrgica, têxtil, química e de produção de máquinas e ferramentas. Isso lá dentro da Rússia. A agricultura, gente, do país, a agricultura da Rússia, o desenvolvimento dessa prática é dificultado pelo clima frio, especialmente no norte do país. Isso porque, gente, a Rússia ela enfrenta um rigoroso período de inverno. Então, a Rússia ela fica congelada, vamos dizer assim, durante boa parte do ano. As temperaturas elas são muito baixas, certo? Então, por exemplo, a Sibéria, que é uma área que possui as menores temperaturas do mundo, uma das menores temperaturas do mundo, se a gente for registrar ao longo do ano, a Sibéria, que é um território russo, então é muito frio. Então, na Rússia, eles têm essa questão do clima que dificulta o desenvolvimento da agricultura. Então, eles vão ser deficientes no setor da agricultura. Devido às condições do clima, o país não consegue atender todas as necessidades de consumo da população. E aí vem essa questão da insatisfação popular, né, com a falta de alimentos. Então, devido às condições do clima, e vocês veem aí agora como o clima ele é importante e interfere no país, eles não vão conseguir atender essas demandas da população por alimentos. Então, eles vão acabar importando
alimentos para dar conta, né, para a população poder consumir. Outro país que faz parte da Europa Oriental, gente, é a Ucrânia, certo? A Ucrânia ela desenvolveu um parque industrial considerável, favorecido por carvão, ferro e petróleo. Esses três minérios, gente, eles são muito importantes para o desenvolvimento de um parque industrial de qualquer país, certo? Então, carvão, ferro e petróleo, eles são minerais essenciais. Kiev é a capital do país e está situada no vale do rio Dnieper. Não sei se é assim a pronúncia correta, certo, gente? Porque é muito nome complicado. Kharkov, Kiev e Kharkov, gente, são as maiores e mais importantes cidades ucranianas, certo? É onde estão ali os principais parques industriais da Ucrânia. Indústrias, com destaque principalmente para indústrias mecânicas e químicas. Quase 2/3 do território ucraniano são de terras negras, são terras extremamente férteis, gente, ideal para o cultivo de cereais. Então, eles aproveitam muito essa questão do solo fértil para o cultivo de cereais. Apesar disso, gente, de ter indústria mecânica, de ter indústria química, de estar lá na Europa, a Ucrânia é um dos países mais pobres da Europa, certo? Belarus. Gente, para quem não ouviu ainda falar sobre Belarus, Belarus é a mesma coisa de Bielorrússia, certo, gente? Então, se você, tia, nunca escutei esse negócio de Belarus, mas se você já escutou Bielorrússia, é o mesmo país, certo? Então, pode ser chamado de Belarus ou Bielorrússia. A Bielorrússia, ou Belarus, gente, ela se limita com a Ucrânia e a parte ocidental da Rússia, certo? Então, ela tá ali, ó, próximo à Ucrânia e próximo à Rússia. Não é à toa que ela se chama Bielorrússia. Pequena parcela de empresas privadas, estimulando empresas estrangeiras no país, certo? Então, há uma pequena parcela de empresas privadas dentro do país, o que acaba estimulando empresas estrangeiras no país. Ou seja, se eu tenho pequenas empresas dentro de um país, lógico que eu vou ter uma concorrência menor. Então, isso é atrativo para empresas estrangeiras se situarem dentro do país. A agricultura, ela sempre dominou a economia do país, certo, gente? Por ser um país pequeno, por ser um país pouco industrializado, então a agricultura ela tem um destaque dentro da economia da Bielorrússia. Crescimento do setor de serviços e indústrias, ou seja, ultimamente o país ele vem registrando crescimento no setor de serviços e de indústrias, serviços principalmente ligados ao turismo. Destaque para o refino de petróleo, que o país também consegue fazer esse refino do petróleo, lembrando que nem todo país consegue fazer o refino do petróleo, e Minsk é a capital do país, certo? Então, Bielorrússia tem como capital Minsk. Depois vocês até pesquisem, gente, para ver se essa é a pronúncia correta mesmo, certo? Vai que vocês sabem aí a resposta correta. A bandeirinha do país, né? Bem diferente. Aqui uma foto também da cidade de Minsk, que é a capital do país, certo? Então, a Bielorrússia, gente, é um país ainda fortemente marcado pela agricultura, é um país em processo de crescimento e é um país também pequeno. A gente tem também, gente, a Moldávia, certo? Que na verdade, gente, não é Moldávia, é Moldávia, certo? Esse A aí no lugar desse A é um Ozinho, é Moldávia, certo? A Moldávia, gente, é uma pequena república com tradições e costumes que a tornaram mais parecida com a Romênia, que é sua vizinha a oeste, do que a Ucrânia, com a qual faz fronteira a leste, certo? Então, aqui, ó, temos, ó, deixa eu ver aqui, a Romênia, que tá aqui, ó, nas proximidades da Moldávia, e temos logo aqui a Ucrânia. Percebam que são países, gente, bem pequenininhos, certo? País mais agrícola que industrial, por ser um país pequeno, por ter uma economia atrasada. Então, ainda é um país que concentra mais a questão da atividade agrícola do que a industrial. Destaque principalmente para os cultivos de uva, tabaco e óleo de rosa, certo, gente?
é o país mais pobre da Europa, com um PIB per capita de 6,7 mil dólares. Ou seja, gente, é o país mais pobre da Europa. Então, se perguntar para vocês qual o país mais pobre de toda a Europa, vocês vão responder que é a Moldávia, certo? Aqui, ó, a bandeira parece um pouquinho com a bandeira do México, certo? E está aqui na Europa Oriental. Temos também a Azerbaijão e a Armênia. Então, para quem pensou que o Azerbaijão estava lá pelo Oriente Médio, se enganou, viu, gente? O Azerbaijão e a Armênia são países europeus. São dois pequenos países localizados na região montanhosa do Cáucaso, ambos com economia agroindustrial, ou seja, mescla tanto a agroindústria, né, a questão da agricultura, como a industrialização. O Azerbaijão, gente, se destaca a indústria petrolífera, localizada nas proximidades de Baku, que é a capital do país, e a Armênia apresenta significativa indústria metalúrgica em Yerevan, que é sua capital, certo? Então, no Azerbaijão, destaque para a indústria petrolífera, capital Baku, e temos a Armênia, significativa indústria metalúrgica em Yerevan, que é a sua capital, que é a bandeira dos dois países, Azerbaijão e a Armênia. Bandeirinha simples, né, gente? Só as coresinhas aqui, não tem nenhum símbolo mais detalhado. Temos também a Geórgia, que é um país também da Europa Oriental, que vem enfrentando pretensões separatistas internas. Isso em decorrência, gente, de diferenças étnicas. Então, quando eu tenho um país que reúne essas diferenças, geralmente eu vou ter essa questão separatistas muito forte dentro de um território. No Brasil, por exemplo, a gente tem um sul do Brasil muito diferente do restante do país. Então, os sulistas, pessoal que está lá na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles queriam realmente, eles já até fizeram um documento, né, pedindo a separação do sul do restante do Brasil, que não foi aceito, né, não obtiveram o número de votos desejados. Mas isso ainda decorre principalmente da cultura diferente, né? Então, eles queriam essa separação. Então, o sul do Brasil é bem diferente do restante do país. E lá na Geórgia, gente, essas questões de separativismo é muito em decorrência dessas questões de diferenças entre os países. E isso tem causado alguns conflitos geopolíticos, certo? Então, geopolítico, quando envolve geopolítica, já envolve questões mesmo políticas e de território. A agricultura, gente, desempenha um papel importante na economia do país, ou seja, na Geórgia também a agricultura ela tem destaque por ser um país pequeno, pobre, que enfrenta ainda alguns conflitos. É um país também que a agricultura vai se destacar. Então, não esqueça, esses países geralmente mais pobres, eles geralmente ainda vão ser muito dependentes da agricultura. Crescimento da indústria, ela foi possível graças à abundância de recursos hidrelétricos e reservas minerais, como manganês, cobre, mármore e fósseis, através do carvão e petróleo, certo? Então, o crescimento da indústria, principalmente devido aos recursos hidrelétricos, que é a questão da geração de energias através dos rios, não é isso? Reservas minerais e de fósseis, que é o carvão e o petróleo. Aqui tem uma imagenzinha da Geórgia. É um país assim bem medieval, gente. E aqui é a bandeira do país. Parece um pouquinho com a bandeira da Inglaterra. E a nossa aula está chegando ao fim, gente. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, conhecido coisas novas. Estou à disposição no grupo a gente tirar eventuais dúvidas. E, repito, leiam sempre pelo livro, porque sempre tem informações a mais que vocês possam achar interessante, certo? Beijos em todos, estou aguardando vocês lá no grupo para a gente debater um pouquinho sobre essa aula de hoje.